Ele nunca cedeu à luxúria ou à preguiça, mas estava focado na justiça, prosperidade, amor e na melhoria da vida de seu povo. Esse esforço constante acaba salvando sua alma. Curiosamente, isso não teria sido possível sem as tentativas do diabo de fazer Fausto viver uma vida pecaminosa e libertina. A persistência do diabo em tentar Fausto, e a recusa de Fausto em ceder, levam ao seu esclarecimento espiritual e salvação. Como o poeta austríaco Rilke escreveu em uma de suas cartas após abandonar a psicoterapia: "Se meus demônios forem embora, receio que meus anjos também voarão. Não podemos ter um sem o outro. Temos tanto um anjo, representando a consciência, quanto um demônio, representando a tentação. Nossos demônios internos se assemelham à nossa sombra, que mantém contato com as profundezas perdidas da alma, com a vida e a vitalidade, e fornece dicas para a autorrealização. Como diz o ditado, um homem que não projeta sombra é o próprio demônio." Na novela de 1814 Peter Selemil, o protagonista vende sua sombra para o demônio por uma bolsa mágica sem fundo cheia de ouro. No entanto, ele descobre que sem sua sombra, é evitado pelos outros. O violinista italiano Giuseppe Tartini teve um sonho no qual o demônio apareceu para ele e pediu para ser seu servo e professor. Tartini deu-lhe seu violino para ver se ele poderia tocar, e a música era tão maravilhosa que ele nunca havia concebido em seus voos mais ousados de fantasia. Ele se sentiu extasiado, transportado, encantado, faltou-lhe o fôlego, e ele acordou. Imediatamente, ele pegou seu violino para reter, pelo menos em parte, a impressão de seu sonho. Foi tudo em vão. Apesar de ter dito que a música que compôs é de fato a melhor que já escreveu, a qual nomeou de Atrinado do Diabo, era tão inferior ao que ele tinha ouvido, que se pudesse ter subsistido de outros meios, teria quebrado seu violino e abandonado a música para sempre. Arquétipos, inflação do ego e delírio. O demônio é um arquétipo, um padrão de comportamento coletivamente herdado, e como todos os arquétipos, fascina-nos por causa de sua luminosidade. Identificar a nós mesmos com um arquétipo pode levar à nossa destruição psíquica, causando a inflação do ego, na qual nosso senso de identidade é excessivamente amplificado, criando delírio e megalomania, e um caminho autodestrutivo de modo geral. Arquétipos são primitivos e servem a um reino próximo aos instintos, eles não estão necessariamente preocupados com valores humanos éticos. É tanto dever do ego trazer um senso de responsabilidade moral às imagens arquetípicas do inconsciente, quanto é para nós cuidar do bem-estar de nossos semelhantes no mundo exterior. A chave não é a identificação, mas a integração. Jung escreve: as imagens do inconsciente impõem uma grande responsabilidade sobre um homem. Não entendê-las, ou se esquivar da responsabilidade ética, o priva de sua totalidade e impõe uma fragmentação dolorosa em sua vida. A queda do paraíso, Félix culpa. No cristianismo, a voz da tentação aparece no próprio início dos tempos, representada como a serpente no jardim do Éden, que mais tarde foi equiparada ao diabo. O papel da serpente era tentar Adão e Eva, os primeiros humanos, a comerem do fruto da árvore que Deus proibiu, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque abriria seus olhos para a realidade e eles se tornariam como deuses. As mentiras mais perigosas contêm meias verdades. A serpente promete coisas boas, e propositalmente evita falar sobre o mal que lhes sobrevirá. Assim, Eva colhe o fruto, come dele, e dá um pouco para Adão. Eles imediatamente ficam envergonhados de sua nudez e experimentam culpa e ansiedade. O pecado do orgulho, de se tornar como Deus, aparece como o primeiro ato de desobediência, levando ao pecado original da humanidade, e à queda do paraíso. Em um mito similar, o deus grego Prometeu rouba o fogo do céu em benefício da humanidade e é punido pelos deuses. Mitos não são meras histórias ou superstição, mas padrões perenes que expressam a condição humana. Psicologicamente, podemos ver esses dois mitos como o desenvolvimento da consciência no ser humano, o que é sempre seguido por sentimentos de transgressão, culpa e punição. Nascemos integrados, em um estado de totalidade original, paraíso,
e à medida que crescemos, nos tornamos autoconscientes e adquirimos o ego, experimentamos desintegração ou a queda do paraíso. Passamos de viver sob o círculo reconfortante e nutritivo da mãe, a ter que deixar o ninho de conforto. Se não nos lançarmos no fogo da vida, não podemos nos reintegrar e recuperar nosso relacionamento com nosso estado natural de ser. Como a totalidade só tem significado quando reunimos nosso self fragmentado, esse evento também é descrito como Felix culpa, queda afortunada. Sem uma queda, não podemos experimentar a redenção. A desintegração representa a condição necessária para toda autorrealização. Antes de mergulhar mais profundamente na psicologia do demônio, devemos primeiro explorar os diferentes significados por trás dos nomes Lúcifer e Satã. Lúcifer, o portador da luz, é o nome latino para as aparições matinais do planeta Vênus. O demônio e Cristo como Lúcifer, estrela da manhã, a estrela da manhã, visível antes do nascer do sol. O planeta também aparece como a estrela da noite, visível após o pôr do sol, dependendo da fase de sua órbita em torno do sol. No folclore romano, a estrela da manhã era personificada como uma figura masculina portando uma tocha. As estrelas eram então consideradas seres celestiais vivos. No mito, a estrela da manhã é interpretada como um ser celestial que luta pelo assento mais alto do céu apenas para ser derrubado para o submundo. A estrela da manhã, um dos objetos mais brilhantes no céu, está cheia de orgulho. Depois de sua breve declaração de vitória, é humilhada e desaparece da vista quando o todo-poderoso sol nasce e inunda tudo com sua luz. A primeira referência à estrela da manhã como um indivíduo ocorre no livro de Isaías: como caíste do céu, estrela da manhã, filho da alvorada. Você foi lançado à terra, você que um dia derrubou as nações. Você disse em seu coração: subirei aos céus, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus. Mas você é derrubado ao reino dos mortos, às profundezas da cova. Embora esta passagem na verdade se refira à condenação de um rei maligno da Babilônia, foi interpretada como uma alegoria da queda de Satã do céu. Considerando o orgulho como o principal pecado, amar a si mesmo mais do que os outros e a Deus, Lúcifer tornou-se sinônimo do diabo. O orgulho não foi apenas o que causou a queda do homem do paraíso, mas também o que fez o diabo e seus anjos se rebelarem contra Deus e serem expulsos do céu. Isso é descrito no livro apocalíptico do Apocalipse, onde uma guerra passada ocorre no céu entre anjos liderados pelo arcanjo Miguel contra os anjos rebeldes liderados por El Dragão, ou o diabo, e então a guerra eclodiu no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram de volta. Mas ele não era forte o suficiente, e eles perderam seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado para baixo, aquela antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que leva o mundo inteiro ao engano. Ele foi lançado à terra, e seus anjos com ele. Não foram apenas alguns anjos que estavam do lado do diabo, mas um terço deles que se recusaram a unir sua livre vontade à vontade de Deus, então desceram ao inferno como anjos caídos. As dores do príncipe das trevas são tão imensuráveis quanto a própria eternidade. Excluído do céu, para ouvir todas as intermináveis eras as vozes distantes de anjos que ele já conheceu e amou, e ser um viajante entre desertos de escuridão. Surge confusão quando Jesus também é descrito como a estrela da manhã no livro do Apocalipse. No entanto, ele é descrito como a brilhante estrela da manhã. Em outras palavras, a luz do diabo é uma pobre imitação da verdadeira luz do mundo, e embora ambos fossem chamados de estrela da manhã, apenas um deles representa a luz autêntica. Não é coincidência que o diabo se disfarce como anjo da luz, pois ele é um enganador. Satanás, ó adversário, e já o diabo também recebe o nome de Satanás, que significa adversário ou acusador. Ele é aquele que coloca uma pedra em seu caminho onde você menos quer, e culpa você por seu fracasso. No livro de Jó, o servo mais fiel de Deus, Jó, é um homem justo que honra a Deus, e foi abençoado com saúde,
família e riqueza. No céu, Deus pergunta a Satanás sobre sua opinião da piedade de Jó. Satanás diz que seu servo é fiel a ele apenas porque foi abençoado com prosperidade, mas se tivesse tudo de valor tirado dele, certamente sofreria e amaldiçoaria a Deus. Assim, Satanás tem permissão de Deus para testar a fé de Jó. Satanás é a dúvida destrutiva dentro da personalidade de Deus, no entanto, tem uma misteriosa necessidade existencial para Deus e o homem em sua relação um com o outro. Mensageiros vêm contar a Jó que seus animais, servos e filhos foram mortos. Devastado, Jó cai no chão e chora: "Nu saí do ventre de minha mãe, e nu retornarei, o Senhor deu, e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor." Jó permanece firme em sua fé. Dessa vez, Satanás aflige todo o corpo de Jó com feridas. Enquanto ele se deita em dor excruciante, sua esposa lhe diz para amaldiçoar a Deus e morrer. Mas Jó permanece firme em sua fé. 3 de seus amigos vêm a ele, choram e se sentam com ele por 7 dias, e nenhum pronunciou uma palavra, pois a dor de Jó era muito grande. Depois disso, Jó abre a boca e amaldiçoa o dia em que nasceu, e anseia pela morte que não vem. Seus amigos não podem compreender como um Deus justo puniria um inocente e piedoso. Eles pensam que seu sofrimento deve ser bem merecido e o acusam de cometer pecado. Sabendo que sua consciência estava limpa, Jó se cansou de suas acusações e os chama de aconfortadores miseráveis. Jó passa de sua atitude piedosa a invectivar Deus por sua ira desproporcional e injustificada. Os ímpios têm poder sobre os mansos, e Deus nada faz para puni-los. Deus responde ao grito de Jó e aparece em um redemoinho. Ele descreve a complexidade do mundo que criou. Executar a justiça em um mundo cheio de mal é complicado, e não preto no branco como Jó e os amigos parecem pensar. Assim como há ordem no mundo, também há caos, como visto nas 2 criaturas de Behemoth e Leviatã que Deus aponta. Vivemos em um mundo que não é projetado para evitar o sofrimento. Jó confia na sabedoria de Deus apesar de seu sofrimento. Finalmente, Deus honra a luta e a honestidade de Jó e sua família e fortuna são restauradas. Ele se torna o arquetípico servo fiel de Deus. O livro de Jó, em comparação com a história do paraíso, representa um avanço significativo na autoconsciência de Deus. Adão e Eva são expulsos da presença de Deus como se seu conhecimento do bem e do mal fosse uma ofensa contra o Criador. Em Jó começa-se a perceber que esse conhecimento é frutífero quando a livre vontade se combina com a sabedoria infinita da vontade divina de Deus. Também é interessante que, em Jó Satanás age de acordo com Deus, não às suas costas como a serpente no paraíso. Fora dessa surpreendente autorreflexão induzida em Deus pela teimosa retidão de Jó, Deus desenvolve empatia e amor, e disso nasce uma nova relação entre Deus e a humanidade. Deus é empurrado para um processo de transformação que leva à sua encarnação como Jesus Cristo. A história trágica definitiva, a crucificação e morte de Cristo, é a história trágica definitiva, onde o pior de todos os castigos é infligido àquele que menos o merecia. A resposta a Jó é dada no momento supremo do grito desesperado de Cristo na cruz: "E Deus meu, por que me abandonaste?" Deus experimenta o que significa ser um homem mortal e o que fez seu fiel servo Jó sofrer. Quando Jesus morreu na cruz, o diabo comemorou sua vitória. Mas, na realidade, foi o momento de sua derrota. Pois ele não previu a ressurreição de Cristo 3 dias depois. O saque do inferno, o período entre a crucificação e a ressurreição de Cristo, é conhecido como o saque do inferno, onde Cristo desceu ao submundo e trouxe salvação às almas lá aprisionadas. A Divina Comédia de Dante, que retrata uma crise de meia-idade na qual devemos descer ao inferno, é cronometrada para ser paralela à expedição devastadora de Jesus. Jung escreve que, portanto, após sua morte, Cristo teve que viajar ao inferno, caso contrário, a ascensão ao céu se tornaria impossível para ele.
Cristo primeiro teve que se tornar seu anticristo, seu irmão subterrâneo. A história de todos no caminho para o autoconhecimento e o despertar espiritual começa descendo ao inferno. A fórmula de uma jornada ao domínio obscuro da morte em busca de sabedoria é universal. Satanismo, o mal disfarçado de bem, assim como uma ferida aberta que é deixada desatendida lentamente infecta todo o corpo, assim também o pecado é como uma ferida aberta no espírito, pela qual o demoníaco pode entrar e influenciar sua mente. Quando alguém diz adeus para sair de sua vida, isso permite a oportunidade perfeita para convidar o diabo, que tentará consolar a pessoa e se apresentará como aliado de alguém. Satanismo é o mal disfarçado de bem. O demoníaco está escondido em segredo. Deus nos diz para tomar cuidado em seguir o caminho da destruição, e se posta na nossa frente bloqueando o caminho. Parece que ele não está do nosso lado, porque não somos livres e não podemos fazer o que queremos fazer. O diabo, por outro lado, parece estar do nosso lado, e sussurra em nosso ouvido: já apenas faça o que te faz feliz, a vida é muito curta, os tempos mudaram, vivemos em um novo mundo com novas regras, todo mundo está fazendo isso, por que você não faria? Você não obedece ninguém, e você é o Deus de si mesmo. É assim que o diabo fala, e quando experimentamos a inflação do ego, ele sorri porque é apenas uma questão de tempo até nos juntarmos a seu reino das trevas. O orgulho vem antes da queda. Satanás pensa que é igual a Deus. A realidade gira em torno dele, são suas visões que importam acima de tudo, levando-o a se rebelar contra todos que discordam. O orgulho é a origem de todo o mal. Antes de pecarmos, Deus parece ser o acusador, e o diabo nosso defensor. No entanto, depois que pecamos, os papéis se invertem, Deus se torna o defensor. E o diabo o acusador. Deus não é um tirano que diz: faça isso ou será punido, mas sim: faça isso porque fará bem a você. As atividades psicológicas do demônio. O diabólico pode ser convidado indiretamente como um resultado das ações de uma pessoa, ações que levam a uma maior suscetibilidade à influência demoníaca. Isso é especialmente aterrorizante quando alguém está inconsciente disso. Mais raramente, as pessoas se envolvem em sujeição demoníaca, submetendo-se voluntariamente ao diabo, como é típico de cultos ou pactos com o diabo. Todo padrão de pecado é aceito e assimilado, levando ao desprezo pelos outros e pelo mundo. Embora existam casos de atividades extraordinárias do demônio que podem acontecer de maneiras muito diretas e assustadoras, como infestação demoníaca, a presença do mal em um local, animal ou objeto, vexame demoníaco, ataques físicos por um demônio, e possessão demoníaca, quando o demônio assume o controle completo do corpo de uma pessoa. Vamos nos concentrar nas atividades psicológicas do demônio. A linha entre comportamento demoníaco e problemas de saúde mental é nebulosa, e não se tem nada a perder visitando tanto um psicólogo quanto um padre, pois eles são complementares para curar nossa alma e fortalecer nosso espírito. A tentação é a atividade ordinária do diabo. É uma coisa real para nós em cada dia. O portão que leva à destruição é amplo e muitos entram por ele. Mas o portal da paz é estreito, e nenhum pode entrar a não ser através da aflição da alma. O diabo procura fissuras na armadura espiritual de alguém para tentar entrar, cuja força depende do que Aristóteles chamou de ajusto meio, o ponto entre uma deficiência e um excesso de um traço, como confiança entre autodepreciação e vaidade. A tentação começa com o engano, acreditando nas mentiras do diabo, que promete o bem, apenas para entregar o mal. O objetivo disso é criar divisão ou conflito interno em nós mesmos, paralisando nossa capacidade de escolher e nos fazendo espiralar para baixo. Em desespero, procuramos um substituto na vida e nos entorpecemos com prazer ou diversão, o que pode levar à dependência. O inferno é aquele estado mental que abandonou-se tão completamente a um determinado pecado que não pode agir independentemente desse pecado. A título de ilustração, observe a diferença entre a pessoa que bebe, que até escolhe
ficar bêbada ocasionalmente, e o alcoólatra que perdeu o poder de escolher, que não pode decidir não beber e que não pode decidir fazer nada além de beber. O que começa como algo pequeno a que alguém pensou que tinha controle, se torna um problema que toma o controle completo da vida de alguém. Quando alguém está preso nesse estado, isso leva a comportamento obsessivo, pensamentos irracionais, ruminação e autocrítica. Alguém cai no ciclo vicioso do vício. O que se acreditava ser a fonte da liberdade de alguém, se torna a prisão de alguém. O diabo nos diz que a festa acabou, e agora devemos sofrer as consequências de nossas ações, e ele nos enche de desespero. Frequentemente isso cria opressão, uma influência negativa sobre entes queridos e amigos, levando a um maior afastamento e desestímulo. Quando alguém perde tudo o que era valioso em sua vida, isso leva a uma perda de qualquer sentido de significado, direção ou propósito na vida. Isso é insuportável e as pessoas perdem todo o desejo de viver. Eu não existo, os pensamentos que você está tendo é apenas você, assim fala o diabo. Às vezes, tudo o que precisamos é uma mão amiga que nos puxe para fora da areia movediça. O diabo nos tenta no que ele pensa ser áreas de fraqueza em nossas vidas, e embora ele não possa ler nossos pensamentos como um Deus todo-poderoso, ele é um excelente observador. Portanto, se você vai ludibriar o diabo, é terrivelmente importante que você não lhe dê nenhum aviso prévio. Nos contos de fadas, é o tolo que muitas vezes ludibria o diabo, geralmente não intencionalmente, porque possui uma pureza de coração que não pode ser corrompida. Quando o diabo identifica nossas fraquezas, também podemos usar isso em nossa vantagem, pois saberemos no que focar. Carl Jung sobre o diabo, sombra. Para Jung, uma maneira do diabo poder ser representado é como uma neurose. Ele escreve: o diabo descreve o lado grotesco e sinistro do inconsciente, pois nunca realmente lidamos com ele e, consequentemente, ele permaneceu em seu estado selvagem original. Provavelmente hoje ninguém ainda seria imprudente o suficiente para afirmar que o europeu é uma criatura dócil e não é possuído por um demônio. Os registros aterrorizantes de nossa era são claros para todos verem, e eles superam em horripilância tudo o que qualquer era anterior, com seus frágeis instrumentos, poderia ter esperado realizar. O diabo é o aspecto diabólico de toda função psíquica que se libertou da hierarquia da psique total e agora desfruta de independência e poder absoluto. Como tal, nossos demônios internos podem ser equiparados à sombra autônoma. Essa rejeição da sombra ocorre na infância, onde nossos instintos animais geralmente são punidos pelas instituições sociais e padrões convencionais de comportamento, o superego. À medida que crescemos, suprimimos grande parte do que fazemos ou pensamos já que é considerado inaceitável. Isso leva à repressão, e nossos traços inaceitáveis retornam à camada inconsciente da personalidade, onde permanecem como a sombra. Quando ocasionalmente rompe a barreira da repressão, a sombra se manifesta de formas patológicas. Ao negar nosso lado sombrio, negligenciamos metade de nossa existência como seres humanos. Na mitologia, a sombra aparece personificada em uma figura do mesmo sexo, como nosso irmão obscuro a que acompanha e se apega a seu contraparte luminoso, a Caim e Abel, Sete e Osíris, Mefisto e Fausto, e Sr. Hyde e Dr. Jekyll. O analista junguiano Eric Newman escreve: já ao aceitar o mal, o homem moderno aceita o mundo e a si mesmo na perigosa natureza dupla que pertence a ambos. Esta autoafirmação deve ser entendida no sentido mais profundo como uma afirmação de nossa totalidade humana, que abrange o inconsciente tanto quanto a mente consciente cujo centro não é o ego, que é apenas o centro da consciência, nem tampouco o assim chamado superego, mas o self. No tarô, o diabo é um dos 22 arcanos maiores, e tem um simbolismo diferente o diabo nos arcanos maiores da visão cristã do diabo como puro mal. A imagem é derivada em parte da famosa ilustração de Eliphas Levi de Baphomet, supostamente adorado pelos cavaleiros templários. É uma figura hermafrodita que também tem chifres de bode, asas de morcego e as garras de uma ave de rapina.
2 dedos da mão direita apontam para cima e 2 da mão esquerda apontam para baixo, simbolizando o máximo alquímico a como em cima, assim também embaixo. Seus braços têm as palavras em latim solve e coagula, para separar e reunir. Jung escreve, uma tentativa como a união dos opostos parece à mentalidade cristã algo diabólico, algo maligno que não é permitido, algo que pertence à magia negra. Na psicologia junguiana, o papel que o diabo desempenha aponta para a imagem unilateral ocidental de Deus. No Ocidente, o comportamento paradoxal e a ambivalência moral dos deuses da antiguidade clássica não foram tolerados. No judaísmo clássico, Yahvé possui tanto luz quanto escuridão. Bem e mal não estão separados um do outro, mas são aspectos interrelacionados de sua luminosidade. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Em épocas posteriores, o Yahvé moralmente ambíguo tornou-se um Deus completamente bom, sem partícula de mal em sua natureza. O cristianismo amputou a mão esquerda de Deus, relegando Satanás às regiões inferiores, deixando assim um Deus totalmente benéfico para reinar supremo no céu. Tudo muda com a encarnação de Cristo. Deus deixa de ser ambíguo e agora se manifesta na forma do homem que é consciente, portanto, tem que discriminar entre o bem e o mal. Cristo queria transformar Yahvé em um Deus moral de bondade, mas ao fazê-lo ele rasgou os opostos que estavam unidos nele. Assim, a primeira coisa que Cristo fez foi separar a si mesmo de sua sombra e chamá-la de diabo. O diabo se tornou psicologicamente inevitável no sentido de que ele é a personificação do lado sombrio separado de Cristo. Ao contrário de Cristo, o diabo foi criado, não gerado. No entanto, embora Cristo seja a incorporação do bem, ainda restam vestígios de sua ambivalência moral original, como ele afirma que eu não vim trazer a paz, mas a espada. Na verdade, o livro do Apocalipse pode ter sido escrito para contrastar com o evangelho do amor de Cristo. O diabo pode ser encarado como a insatisfação de Deus consigo mesmo, uma projeção de sua própria dúvida agindo como um lembrete constante da falha na criação, e assim um impulso constante em direção à realização consciente, portanto, a uma maior inteireza. Devemos ter cuidado, no entanto, para não antropomorfizar Deus como um ser, porque ele é o próprio ser. O diabo é uma figura necessária na vida, não apenas porque ele nos permite distinguir o bem do mal, o céu do inferno, a virtude do pecado, mas também para tornar possível a ação e a liberdade humanas. Se Deus não tivesse permitido que o diabo tivesse a liberdade de se rebelar, não haveria consciência egóica, civilização, e nenhuma oportunidade de transcender o ego através da autorrealização. Os humanos teriam sido pouco mais do que máquinas e tudo teria permanecido um para sempre. Summum bonum, o bem supremo. A razão para a ausência da sombra é a doutrina do Summum bonum, o bem supremo. Para o cristão, nem Deus nem Cristo poderiam ser um paradoxo, ambos tinham que ter um único significado. Deus cria o homem à sua imagem, portanto, o homem deve ser fundamentalmente bom, mas através de seu livre-arbítrio pode escolher o contrário. Essa perfeição unilateral, no entanto, exige um complemento psíquico para restaurar o equilíbrio, ou então o homem ficará irremediavelmente dividido em duas metades irreconhecíveis. O conceito de privatio boni, a ausência do bem, afirma que o mal é simplesmente a ausência ou falta de bem, e portanto tudo que existe é bom. Essa ideia atormentou Jung e se tornou o foco de grande parte de sua correspondência com vários clérigos cristãos, notadamente com o padre Victor White. Para Jung, bem e mal estão travados em um duelo eterno pela supremacia. Portanto, se alguém acredita em um Deus, ele deve conter os dois dentro de si mesmo. White não podia aceitar isso e afirmou: "E Deus é luz, nele não há escuridão." Esse conflito levou Jung a escrever Resposta a Jó, que ele se referiu como a puro veneno, por causa de sua natureza controversa. Neste trabalho, ele explora a sombra ou o lado obscuro de Deus. Satanás, que se tornará o anticristo,
como uma compensação necessária ao lado luminoso de Deus incorporado em Cristo. Este é o Deus absconditus, o Deus oculto que jaz nas trevas de nosso inconsciente ocidental. O intermediário de Cristo e o anticristo como forças motivadoras é o Espírito Santo, um processo cujo equivalente psicológico é a individuação da humanidade, a jornada em direção a se tornar o self, que constitui nossa verdadeira natureza e a totalidade de nossa personalidade. O lado sombrio é o quarto elemento faltante da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O simbolismo trinitário carece do feminino, do material e, por conseguinte, da substância escura da carne e do diabo. Jung acreditava que a Trindade deveria ser suplantada por uma quaternidade, um símbolo comum para o self. No Apocalipse, o diabo é trancado em um buraco sem fundo por 1000 anos. Depois disso ele deve estar livre por um tempo. Como está escrito, quando os 1000 anos se cumprirem, Satanás será solto da sua prisão. Ele sairá e enganará as nações que estão nos 4 cantos da terra. Podemos encontrar um paralelo na mitologia nórdica, com o deus trapaceiro Loki, eventualmente punido e acorrentado pelos deuses. Uma serpente fica acima de Loki e deixa cair veneno sobre ele, que o faz se contorcer de agonia, fazendo todo o mundo tremer e provocando os terremotos que precederam o Ragnarok, o fim do mundo, e a destruição dos deuses. Mas por que a figura do diabo deve ser libertada? Jung escreve: a vinda do anticristo não é apenas uma previsão profética, é uma lei psicológica invariável cuja existência trouxe a ele João, autor do livro do Apocalipse, um conhecimento seguro da iminente enantiodromia. Se há unilateralidade em um par, uma conversão ou mudança para o outro é provável. Esta é a lei psicológica fundamental da enantiodromia, uma corrida em direção ao oposto, que Jung descobriu a partir de Heráclito. A própria vida é uma disputa de opostos, de nascimento e morte, saúde e doença, bem e mal. Assim também é nossa atitude consciente equilibrada por seu oposto inconsciente, em uma tentativa de restaurar a inteireza psíquica. Quando a mente consciente rompeu sua unidade com o inconsciente, a enantiodromia ocorrerá. Polaridade e oposição são leis universais, e nenhum crescimento e desenvolvimento da personalidade humana é possível sem considerá-las. Como escreveu William Blake, sem contrários não há progressão. Atração e repulsão, razão e energia, amor e ódio, são necessários à experiência humana. A partir desses contrários nascem o que os religiosos chamam de bem e mal. Só se pode dominar essa polaridade libertando-se delas, contemplando ambas, assim, alcançando uma posição intermediária. Estar na fronteira entre Yin e Yang. Somente aí alguém não está mais à mercê dos opostos. E para isso é preciso estar ciente da dualidade da própria natureza. Tudo que leva à inteireza é bom, tudo que leva à cisão é mal. Integração é bom, desintegração é mal. Às vezes, as pessoas mais santas cometem os atos mais hediondos, porque se separam do mal necessário. A perseguição de infiéis e hereges, a queima na fogueira, torturas, cruzadas, são em parte o resultado da atitude consciente unilateral de pureza e bondade, que causa projeção da sombra. Jung escreve sobre o papel compensatório da psique em João, o autor do Apocalipse, que se esforçou para levar uma vida pura, santa e piedosa, e a revelação foi vivenciada por um cristão primitivo que, como luz orientadora da comunidade, presumivelmente tinha que levar uma vida exemplar e demonstrar ao seu rebanho as virtudes cristãs da verdadeira fé, humildade, paciência, dedicação, amor abnegado e negação de todos os desejos mundanos. A longo prazo, isso pode se tornar demais, até mesmo para o mais religioso. Eu vi muitos sonhos compensatórios de cristãos crentes, mas não vi nada remotamente parecido com o impacto brutal com que os opostos colidem nas visões de João, exceto no caso de psicose grave. No entanto, João não nos dá motivos para tal diagnóstico. Como Jó, ele viu o lado feroz e terrível de Yahvé. Por esse motivo, sentiu que seu evangelho do amor era unilateral e o complementou com seu evangelho do medo.
Deus tem um aspecto duplo terrível, e um mar de graça encontra-se com um lago fervente de fogo. Esse é o Evangelho eterno, distinto do temporal. Pode-se amar a Deus, mas deve-se temê-lo. Conclusão: devemos nos precaver de pensar no bem e no mal como opostos absolutos. Eles são metades de um todo paradoxal. Quando percebemos isso, podemos transformar o conflito interior em paz interior. Experienciamos a realidade como ela é e nos permitimos estar unidos com o nosso eu completo. No entanto, a realização completa de nosso potencial é um ideal inatingível e raramente, se é que alguma vez, alcançado por alguém, exceto por um Cristo ou Buda, que são incorporações do Self. Mas aí, ideais são apenas indicadores, nunca a meta. Não há inteireza psíquica sem imperfeição. Somente deuses fazem algo perfeito. É muito melhor saber que não se é perfeito, então se pode realmente se sentir em casa. No entanto, a imagem da perfeição está tão arraigada em nossa cultura que nos sentimos culpados quando não podemos alcançá-la. Por definição, somos todos pecadores. Como Fausto, devemos aprender a encontrar felicidade no progresso e aprender a conviver com o pecado, não no pecado, fazendo o nosso melhor para viver uma vida virtuosa. Como vimos, o diabo desempenha um papel crucial nisso. Ele não é apenas uma figura abstrata, mas representa um fenômeno psicológico real e sério, cujas tentações podem levar ao vazio de sentido ou podem atuar como esse poder temeroso que nos impulsiona rumo à individuação. Sem Satanás como a vontade oposta a Deus, não haveria criação nem obra de salvação. Não devemos, no entanto, dar mais crédito ao diabo do que ele merece. A maior façanha que o diabo já fez foi convencer o mundo de que ele não existia. A segunda maior façanha do diabo foi convencer o mundo de que ele é o mocinho.